Ok, queridos, vamos seguir adiante, sempre rompendo em fé. Amém? Eu gosto dessa canção quando diz assim, vou plantar e colher. Olha que coisa linda, né? Vou lutar e vencer. Esse é o chamado do Senhor para a gente, não para que a gente se torne nenhum arrogante, né? Não existem os arrogantes de Cristo Jesus, muito embora tenha gente por aí que esteja vivendo assim, achando que, né, que nós somos alguma coisa. Irmãos, nós somos pó, sempre seremos pó. E você consegue imaginar que Deus amou o pó? Pois é assim que acontece quando Deus ama a gente, feito eu e você, certo? Então eu quero agora dizer a você o seguinte, que a cada dia Deus tem o melhor para você. A cada dia, Deus tem o melhor para você. E você vai entender isso através da leitura de hoje, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, nos versos de 11 a 14, ok? Vou repetir. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos de número 11 a 14, ok? Já abriu aí sua Bíblia? Já abriu aí o aplicativo do seu celular, quem sabe? Mas não importa, se você não abriu nenhum deles, relaxe, eu vou fazer a leitura para você e você acompanha daí, ok? E vamos todos juntos através dessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versos de número 11 a 14. Vou repetir, Jeremias, capítulo 29, versos de 11 a 14. E diz a palavra do Senhor assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Esta é a palavra do Senhor, pela qual damos graças a Deus. Amém. Queridos, como eu disse, e o verso, esse trecho da palavra do Senhor que veio ao povo do Senhor através do profeta Jeremias, a cada cada raiar do sol, a cada pôr do sol, e olha que Deus está cuidando da gente enquanto a gente dorme, porque a Bíblia diz que aos seus amados Deus os dá enquanto dormem. O que significa isso? O que significa, irmãos, é que Deus está cuidando do nosso sono. Quando o salmista diz lá no Salmo 4, verso 8, eu gosto muito desse salmo, porque muitas vezes na hora que eu vou dormir muito cansado, porque tem dia que a gente está estouradão, né? Tem dia que a gente está cansadão, a gente pensa que, né? A gente precisa de uma recalchutagem, né? De um renovo 100%, né? Aí eu digo assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Amém. E aí, me aquieto ali no meu travesseirinho, no meu lençol, minha caminha, e espero da parte de Deus um sono e fique certo. Deus dá um soninho abençoado. Amém. Isso não é nenhum mantra não, viu, minha gente? Nada disso. Não é o mantra para o sono perfeito não, viu? Mas quando você profere essas palavras com fé no coração, fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus não enrola ninguém. E aí a gente, quando está ali colocando o nosso soninho nas mãos de Deus, de verdade, Ele cuida enquanto a gente está dormindo, Ele está trabalhando a nosso favor. Então Deus que cuida da gente de dia e de noite, Ele está o tempo todo dizendo assim, a cada raiar do sol, a cada nascer da lua, Deus está cuidando de nós. A cada dia que se passa, Deus tem
o melhor para você. Deus tem o melhor para cada um de nós. Irmãos, olha, vejam bem, todos nós temos feito planos nesses dias, eu tenho planejado os dias, é verdade. Essa semana, esses dias, sobretudo porque o mundo inteiro vai, tá buscando retomar o seu funcionamento, ou seja, ao tal chamado novo normal. Como é que vai ser o novo normal para você? A verdade é que vai ser novo um pouco, né? Vai ser novo, é verdade. Nós vamos voltar para a nossa vida. Eu sou professor na universidade, vou voltar a dar minhas aulas. Talvez no primeiro momento seja uma coisa meio como eu estou fazendo hoje, à distância, meio lá na sala de aula, mas eu adoro a sala de aula, eu gosto do contato com os meus alunos, certo? A galera assiste aula aqui toda semana comigo e a gente já está marcando, depois dessa pandemia, um dia de pizza, de bolo, seja o que for, certo? Para a gente se encontrar, rir um pouquinho, porque a gente só se vê pelo computador e olha lá, né? Porque às vezes a câmera não abre, fica lá a fotozinha e às vezes nem a foto tem, só tem uma letra. A gente ouve a voz aqui, acolá, de um ou de outro, enfim. A gente gosta desse contato social. Isso está fazendo uma falta enorme. Então, todos nós estamos planejando os dias que vêm adiante. Eu faço planos, você também. E a gente precisa fazer planos bem montados. Por quê? Imagina se todo mundo resolver viajar para a mesma cidade que você vai. Pronto, quando você chegar lá na porta da cidade, nem cabe mais gente, né? Então você tem que estar planejando direitinho para saber exatamente aonde você vai colocar seu pé quando sair de casa. Isso vale para hoje, para amanhã também, não importa. Mas é verdade que muitos dos planos que a gente faz, também é verdade, muitos deles não vêm a cabo, muitos deles não dão certo, exatamente como a gente planejou, né? Daqui a pouco eu falo, mas essa semana eu planejei com minha esposa a gente fazer uma pequena viagem aqui para o interior, certo? Que a gente não vai desde o ano passado visitar a família dela, por conta do cuidado de uns com os outros com a Covid, e enfim, e Deus mudou a história. Daqui a pouco eu conto como foi que isso aconteceu, e por que isso aconteceu, daqui a pouco eu explico. E aí, enfim, a gente planejou um negócio e vem a palavra do Senhor dizendo assim: o coração do homem faz seus planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Ou seja, a gente planeja de um jeito e o Papai do Céu diz assim: não é bem assim como era para você fazer. E às vezes a gente fica pensando que isso é ruim. Não, irmãos. Olha, você descansa na vontade de Deus. Por quê? Muitos planos da gente também não dá certo, porque Deus não quer que seja desse jeito, porque o plano era só da gente. Às vezes eles são impossíveis na sua concepção. Eu posso estar com vontade de viajar para o espaço, mas eu não tenho condição de ir, porque está sendo disputado pelos bilionários do mundo, um espaço lá dentro de uma dessas viagens espaciais, certo? Eu estou até achando graça quando eu ligo a minha TV e vejo lá os bilionários disputando quem vai ser o primeiro civil, vamos dizer assim, né? O primeiro civil a ir para o espaço, aquela coisa toda, porque o ser humano está lá, está olhando, nada contra, né? A ciência, procurar, né, respostas e desenvolvimento no espaço exterior, amém por isso, mas às vezes o povo está olhando mais para lá quando a gente tem tanto problema para resolver aqui, certo? Pois é isso aí, então vamos lá, entendeu? Então, muita coisa não dá certo, porque na concepção a coisa já não está lá muito legal, porque você planejou um negócio que as suas pernas não alcançariam, pronto. Que os seus passos, né, planejou pular dar um salto que você sabe, você conhece a sua realidade e você sabe que aquilo ali seria impossível. Por quê? Porque você não está preparado para aquilo. Ah, pastor, e aquele passo de fé? Eu digo, é verdade, a gente tem que dar um passo de fé, mas com uma certa segurança. Com uma certa segurança. Quando a gente dá um passo de fé, alguém já disse assim, você dá o passo e Deus coloca o chão. É verdade, tem situações que a gente vive assim? Tem. Mas quando é Deus que manda, viu? Quando for só na sua vontade, se prepare, você vai quebrar a cara se você não orar direitinho e não planejar direitinho. Não adianta você ir para o teto de um prédio e dizer assim, eu vou passar desse prédio para o outro andando. Vai, meu velho, se Deus mandar, fique certo que o chão vai chegar. Mas se não foi, te prepara, porque você não vai dar o segundo passo. Você só vai dar o primeiro e até logo para você. Paciência. Por conta da sua falta de sabedoria, quebrou as pernas. Fazer o quê? E espero que não morra na queda. Entende? Então muitas vezes a gente cai, a gente planeja e não dá certo, porque o nosso plano foi errado, certo? Às vezes porque o plano foi só nosso,
Deus não teve nada a ver com a história, foi você que inventou, foi você que queria, na verdade o plano era seu. Eu vejo por outra fala isso aqui, você planeja e convida Deus para fazer parte do teu plano. E o que Deus quer é exatamente o inverso. Ele quer planejar e você fazer parte do plano dele. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É que a gente não entende. E a gente continua agindo muitas vezes como uma criança que quer continuar brincando com a fralda suja. Nem ela entende que se ela permanecer com a fraldinha suja, ela vai ficar toda assadinha. Logo, logo ela não vai dar um passo depois do outro sem ficar toda dolorida. Ela não entende, precisa passar pelo banhozinho, vai ter que sair da brincadeira, deixa o brinquedinho lá, vai brincar. E a gente muitas vezes está aí brincando com a vida, agindo, e Papai do Céu quer fazer aquela higiene, quer limpar as nossas galerias, quer desentupir os nossos caminhos, e a gente insistindo muitas vezes, como diz a parábola lá, muito cuidado desse mundo, a semente quer brotar e você não deixa a coisa acontecer. Será que os planos de Deus têm limites? Olha, irmãos, não tem. Os planos de Deus não têm limite nenhum. Por quê? Porque Deus é eterno. Porque Ele é maior do que tudo mais que existe. Então os planos de Deus, eles não estão limitados, certo? E se não estão limitados com relação a nós, a gente pode entender quando Jó disse lá no capítulo 42, ele diz lá no verso 2, bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Olha que coisa linda. Então é essa realidade que nós somos hoje convidados a nos revestirmos, irmãos, interiormente. Entendam que Deus quer mexer hoje, certo? Nos ajudar a fazermos essa faxina interior, para que a gente entre nessa realidade de saber que a cada dia Deus tem o melhor para você. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, já lá no capítulo 11, ele disse lá, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele possa ser restituído? Vê, o apóstolo Paulo, quando falou disso, ele olhou para a grandiosidade de Deus e disse assim, olha, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmão, se a gente entendesse e respeitasse mais essa soberania de Deus, que é disso que Paulo está falando quando escreve assim, talvez a gente fosse mais feliz, a gente andasse mais sossegado, a gente se aperreasse menos, se preocuparia muito menos e andaríamos muito melhor. Aí você diz assim, tá bom, eu entendo agora, pastor, eu entendo melhor. É verdade, nessa caminhada tenho cometido muitos erros, mas eu quero de verdade, eu quero sentir essa realidade porque tenho andado ansioso, tenho andado ansiosa, eu tenho andado preocupado demais, eu tenho perdido meu tempo e dedicado, sabe, eu meio que estou implodindo por dentro por conta dessas preocupações. Eu quero provar dessa realidade e entender que a cada dia Deus sempre tem o melhor para mim. Eu quero sossegar o meu coração, descansar o meu coração nessa realidade. Vamos fazer isso? Vamos lá. Primeiro passo para que essa realidade seja verdade na sua vida. Primeiro passo é você saber o seguinte, que Deus só tem pensamentos de bem a teu respeito, amém? Aí você pode estar aí dizendo assim, mas pastor, eu sou tão atrapalhado, eu sou tão atrapalhada, eu falo tanta besteira, eu faço tanta bobagem, ai, eu tento, mas olha, é difícil para mim, eu digo que não vou fazer e faço, eu digo que não vou falar e falo, eu digo que não vou pensar e penso, e vamos embora, e aí eu atropelo muitas vezes a minha vontade, eu lembro que eu prometi de um jeito, mas aí eu estou fazendo de outro. Olha, meu irmão, não importa quem você seja, o que você tenha feito, não importa. Deus só tem pensamentos de bem ao teu respeito. E quando eu digo isso, escuta aqui, não confunda que Deus está aprovando os erros que você comete. Nada disso. Nada disso. Deus não está aprovando os erros que você comete. Certo? Essa semana, né, houve a prisão, a morte de um
de um ser humano, de uma pessoa, né, que cometeu muitos crimes e tudo mais. O Brasil meio que festejou, né, a morte do cidadão. Fazer o quê? Certo? Aí, qual é o pensamento de Deus acerca de uma pessoa que comete tantos crimes, faz tanta coisa errada? Deus só tem pensamentos de bem, irmãos. Porque a Bíblia diz, veja, Deus não aprovou nenhum dos erros que ninguém comete. Nem que ele cometeu, nem que você comete, nem os que você vai cometer ainda. Deus não está aprovando. Mas a realidade é que ele ama. Antes que a pessoa se perca, antes que ela esteja literalmente desencaminhada, o que Deus quer é restaurar. Então, se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ele só tem pensamentos de bem a teu respeito. Ele só quer o seu melhor. E se eles são os melhores, a gente tem que entender que, veja bem, tudo isso está fundamentado no amor de Deus para nós. Deus tinha um plano na vida de Abraão, irmãos. Está lá no capítulo 12, nos primeiros 3 versos. Deus tinha um plano na vida dele. Abraão era um ricaço, ele vivia numa cidade caldeia, chamada Ur, e era uma cidade diversa, era uma cidade próspera, era uma cidade importante, ele vivia muito bem. Eu brinco às vezes dizendo, ele era uma espécie de Bill Gates do seu tempo, era um cara extremamente bem situado, financeiramente, socialmente, ele tinha a vida dele estabelecida. Era um povo politeísta, mas o Deus que criou todas as coisas falou com Abraão, e vê para aí, disse assim, Abraão, sai dessa terra, vê, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando eu falo isso, eu sempre comento, dizendo às pessoas o seguinte, Deus não mandou um WhatsApp para Abraão, não, dá uma olhada aí, Abraão, no teu WhatsApp, para você ver, para eu te mostrar o lugar para onde eu vou mandar você. Porque quando você vai fazer uma viagem para o exterior, para qualquer lugar que você não conhece, é bem provável que você vá lá na internet, no seu celular, em qualquer canto, e você vá visitar aquele lugar virtualmente. Olha que lugar bonito, vou visitar esse lugar aqui, ó. Você já viu na foto, já planejou, olha, eu estou vendo esse lugar. Qual é né? Porque tem vários tipos de viagem, né? A gente quando viaja um pouquinho, a gente vai conhecendo. Tem gente que gosta do roteiro gastronômico, tem gente que gosta do roteiro da aventura, tem gente que gosta do roteiro romântico e por aí vai, ou seja, tem viagem para todo gosto. Ninguém vai fazer um roteiro de aventura, certo? Num roteiro gastronômico. A aventura é outra, a aventura é gastronômica e não, entendeu? Ninguém vai para um roteiro gastronômico descendo um rafting, certo? Dentro de um bote inflável e descendo corredeiras para se divertir. Ou seja, tem gosto para tudo, irmãos. Para agradar todo mundo. E olha, Papai do Céu não mandou nada para Abraão. Não mandou nem alguém, vai lá e diz a ele como é, para ele saber mais ou menos como é. Não, meu irmão. Sai da tua terra, pega o teu povo e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tinha tanta certeza que aquilo que ele estava ouvindo não era algo da elucubração da cabeça dele, ele sabia que era Deus falando com ele, ele literalmente obedeceu. Agora, quer saber o que é mais interessante? Abraão já era bem idoso, velhinho. A mulher dele já não podia mais ter filhos. Mas Deus deu a ele uma promessa, diz assim, olha, vai, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, meu irmão, a minha família hoje, a tua família hoje é alvo dessa bênção que Deus derramou lá na vida de Abraão. Dá para você entender? Você consegue alcançar essa grandeza, essa coisa extraordinária? Teve um momento que Abraão ficou ali na dúvida, mas eu sou velho, minha mulher também. Aí sabe o que acontece? Lá em Gênesis 15, Deus estava falando com Abraão e ele diz assim Abraão, sai da tenda um pouquinho. Abraão tinha armado a tenda para passar a noite. Ele sai da tenda um pouquinho. E Abraão chegou ali fora e ele diz assim, olha para o céu. Você já olhou para um céu estrelado numa noite sem lua? Certo? Numa noite de luar a gente vê menos porque a lua brilha e a gente vê menos estrelas. Mas numa noite sem luar, você olha para o céu, meu velho. Aí Deus disse assim, olha para as estrelas e vê se você pode contar. Certo? Aí Abraão disse, eu não posso contar, não tem como. Pois é, assim será a tua descendência. Dá para você imaginar o que é isso?
Talvez isso não passe direito na cabeça da gente, certo? E aí, irmãos, essa fé de Abraão foi imputada a gente, feito eu e você. E essa fé de Abraão, certo? Foi imputada sobre ele como justiça. Vê que coisa linda. Então, o exemplo de Abraão, certo? Deus tomou o exemplo de Abraão para dar a nós, na essência, dois exemplos extraordinários. O primeiro foi o exemplo da obediência. É o convite para mim e para você, para a gente entender que esse Deus que criou todas as coisas, que está dando, não sei se onde você está aí está chovendo, e olha, descansa, porque olha, o Deus do dia de sol é o mesmo Senhor do dia da chuva. Eu brinco comigo mesmo, essa semana eu desci aqui no prédio para pegar um negócio que a gente pediu aí fora, e fui lá receber, porque no prédio que eu moro é assim, né? Agora, né, nesse tempo, a gente recebe, mas ninguém entra no prédio. O pessoal fica lá num cantinho, tem uma mesinha, o pessoal deixa lá, a gente vai buscar. E enfim, e aí quando eu estava voltando começou chovendo, e o pessoal corre, eu digo, eita, sossega, isso é papai, aguando as árvores. Pois é, limpando as árvores lá de cima, chovendo, uma chuvinha gostosa. Pois é, meu velho, então o Deus que é o Deus do dia de sol é o mesmo Senhor extraordinário e maravilhoso do dia de chuva. Assim são os nossos dias. Tem dia que está ensolarado, tem dia que está nublado, tem dia que está chovendo, tem dia que é temporal, tem dia que o sol é escaldante, porque, meu irmão, descanse. É o mesmo Senhor ontem, hoje e eternamente. Amém? Abraão não podia ter filhos, e a história você conhece. Sara deu Agar, a serva egípcia, para Abraão ter um filho com ela, e assim aconteceu, nasceu Ismael. E por conta dessa desobediência, dessa tentativa de ajudar Deus, a humanidade até hoje paga por esse erro, certo? Porque os ismaelitas foram de onde saiu o povo árabe, tá certo? E por conta dessa desobediência, hoje eles são meio que inimigos. A gente entende um pouco dessa inimizade e vamos lá, certo? Mas o histórico já mostrou que Deus está aí no controle de todas as coisas. Na vida de Moisés foi a mesma coisa. O povo estava cativo, o povo estava escravo, certo? A mesma coisa. O faraó mandou matar todas as crianças, e aí Moisés foi colocado numa manjedoura e colocado no rio. E aí quem pega o menino boiando lá? A filha do faraó. Traz Moisés para dentro do palácio. Moisés foi criado como filho fosse. Esse Moisés, Deus tinha um plano e propósito na vida dele. Lá na frente você já conhece a história. Guiou o povo de Israel de volta para a terra. Dá para perceber? Então, meu irmão, minha irmã, descanse, porque seja qual for a circunstância, Deus está no controle e Ele só tem o melhor para você. Amém? Segundo passo importante para a gente assumir essa realidade no nosso coração. Vamos lá. É o seguinte, Deus não vai frustrar nenhuma das nossas esperanças. Entenda. Ah, pastor, significa que eu vou conseguir o que eu quero? Não. Não. Porque eu não sei o que você quer. Às vezes a gente quer muita coisa, a gente deseja muita coisa que Deus não quer pra gente. Por que Deus não quer pra gente? Porque Ele sabe que é o melhor para nós. Só quem não sabe somos nós. E aí nessa caminhada a gente vai... Às vezes a gente demora para entender. Louvado seja Deus por aqueles que compreendem logo de início. E aí vão ajustando a sua rota de acordo com aquilo que já se percebeu não vai caminhar bem. Mas Deus tem, já disse o trecho que a gente leu, né, no verso 11, que o Senhor diz que os seus pensamentos, ou seja, seus planos, certo? São para nos dar o fim que nós esperamos, ou seja, o que você quer da vida, meu irmão? Olha, eu sei que você quer da vida o que é melhor, eu sei que você quer na vida ser feliz, eu sei que a gente quer paz, saúde, tá certo? Prosperidade. E olha, não fica pensando aí que prosperidade é riqueza material, e até pode ser também. Até pode ser. A prosperidade não está dissociada essencialmente da riqueza material. Tem pessoas extremamente ricas e prósperas, amém? Para essas, Deus continua dizendo, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então a gente tem que saber, né, por que é que Deus está colocando tanto nas suas mãos,
Porque o mundo está como está hoje, porque exatamente existe uma desigualdade monstruosa na humanidade, em que muito pouca gente detém muito mais das riquezas que o mundo oferece. Ou seja, o ser humano precisa de fato mudar a sua maneira de enxergar a vida. Então a gente entende, irmãos, que se os planos do Senhor são os melhores, Ele não vai frustrar nada daquilo que Ele tem para nós. Não significa aqui que você vai ganhar na Mega Sena. Aliás, eu estou orando para você não ganhar. Por quê? Porque, meu irmão, enquanto um ganha na Mega Sena, outros milhões de gente sacudiram seu dinheiro fora. E Deus não abençoa esse projeto. Não gaste seu dinheiro jogando não, meu irmão. Não perca seu tempo. Ah, pastor, mas eu já ganhei uma vez. Você já jogou tantas e tantas e tantas vezes. Eu estava assistindo a TV essa semana, achei graça. Num comercial que a pessoa diz assim: o brasileiro é uma pessoa de fé. Aí eu comecei gostando do comercial, mas depois ele foi, é fé naquele jogo, é fé naquele outro, no final das contas, era o objetivo de fazer aquela fezinha no jogo eletrônico, onde muita gente está por aí hoje jogando fora o que ganha, detonando o seu patrimônio, em troca de uma diversão efêmera que não vale nada, que é apenas um mecanismo macabro de tirar de você aquilo que Deus coloca nas suas mãos para te abençoar. Tem gente perdendo a sua saúde mental, espiritual e financeira por conta do maldito jogo. E aí eu, na hora, digo, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo está aí. Vai quem quer. Você aceita o convite, você planeja ir para lá se você quiser. A ideia é você rejeitar isso. Mas saiba disso. Apesar de todas essas lutas, Deus não vai frustrar as nossas esperanças. Então o que a gente faz para a gente tomar posse de todas essas promessas de vitórias que Deus tem para a gente, certo? A resposta está no Salmo 37, verso 4, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu gosto muito do verso 4, vez por outra eu falo aqui, repito, diz assim: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Tá percebendo? Não tem pulinho do gato aí, queridos, não tem segredinho não, mas existe, né? Isso não é segredo, tá aí para todo mundo, certo? Procura lá, Salmo 37, versos 4 e 5, tá lá, tá dizendo para mim e para você. Por quê? Porque a cada dia Deus sempre tem o melhor para nós. E tá aí, a questão é, você vai abraçar essa realidade ou você vai continuar se afogando nas preocupações? O que Deus espera de gente feito eu e você, irmãos, é que a gente faça feito Moisés e Abraão, certo? Que a gente ande em obediência. Esse é o segredo. A humanidade hoje está por aí fazendo o que está fazendo, sofrendo o que está sofrendo, muitas vezes porque andou desobediente. Ligue a sua TV, abra a sua internet, você vai ver isso fácil. A guerra que ainda continua por aí do ser humano, certo? Em busca do maldito poder, certo? Do maldito poder. Meu Deus do céu. É por isso que a gente tem orado pelos nossos governantes, para que não se apaixonem pelo poder. E aqueles que estão por aí com seus ardis, muito mais preocupados em poder do que propriamente em servir, porque veja bem, a gente percebe claramente que tem um mundo de gente, né, fazendo aquele discurso de eu quero servir ao povo, eu quero servir à nação, eu quero servir à humanidade, eu quero servir ao brasileiro, eu quero servir ao mundo, e no fundo, no final das contas, é um monte de gente ardilosa que na verdade está procurando o quê? Poder. É poder, certo? Tudo isso em busca de quê? De riqueza material, irmãos. E aí a gente quer abraçar outra realidade, porque aí vem o terceiro passo importante para mim e para você. Que passo é esse? É você saber que é Deus quem coloca em prática os planos dele para a gente. Olha lá que legal, certo? É Deus quem coloca em prática os planos dele para a gente. Se você se deixar ser guiado, ser guiada, se você deixar que o Espírito Santo de Deus flua através da sua vida, desentupa as galerias da tua existência, amém, certo? Você vai poder desfrutar de uma realidade interior diferente, diferenciada. Por quê?
Porque à medida que você caminha, à medida que os seus passos são dados em obediência e temor de Deus, a vontade de Deus vai acontecendo na sua vida e você vai percebendo que cada passo que você dá é uma construção daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Aí vem na minha mente sempre uma frase que eu nunca mais me esqueci de uma missionária lá no seminário que eu estudei. Ela dizia assim: o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus para a sua vida. Esse é o melhor lugar do mundo. E essa missionária dizia isso. Sabe onde ela vivia? No meio da mata, servindo a Deus, em meio aos índios, ajudando, falando do amor de Jesus. Ela não estava querendo mudar a cultura indígena, não. Ela estava querendo viver entre eles e falar do amor de Deus, que quer alcançar a todo e qualquer ser humano. Quando é que isso acontece, né? Quando é que isso acontece? A gente vê os planos de Deus acontecendo na vida da gente. Quando a gente busca a Deus de todo o coração. Eu quero que você observe um pouco na leitura que a gente fez e se lembre ali do verso de número 11, diz assim, ó, nos versos 12 e 13, diz assim, as expressões que Deus usa assim, ó, então me invocareis e ireis e orareis e me buscareis, olha que coisa linda. E só depois no verso 14 ele diz assim, então eu farei mudar a vossa sorte. Repare que primeiro tem nossa parte, irmãos. Primeiro tem minha parte e a sua. Primeiro tem algo que o Senhor já nos capacitou para fazer e Ele espera que a gente faça, porque de nada adianta. Olha, tá bom, Senhor, eu quero hoje me alimentar, eu vou sentar ali, abrir a boca, esperar a comida cair dentro. Vai não, querido, vai morrer de fome logo, logo. Se você está pensando, Deus pode fazer assim? Pode, mas só se Ele mandar você sentar e abrir a boca, Ele manda. Certo? Se você ouvir essa voz, vai lá, que fique em paz, Ele vai mandar. E se não mandar, você não ouviu a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Descansa, querido, descansa, querida, porque Deus só tem a cada dia o melhor para você, certo? E é Ele quem coloca os planos dele em ação na nossa vida. Então busque a Deus, é isso aí. Na palavra, certo? E por que Deus faz tudo isso? E aí eu quero começar aqui encerrando essa mensagem para você. Como é que a gente alcança essa realidade interior? É fácil. É fácil, pastor? É fácil. Basta crer. Vê, olha. Não precisa você fazer nenhum ritual de passagem, certo? Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Apenas creia. Olha que coisa linda. Só creia. Senhor, eu creio. E crer é mais do que acreditar. É mais. O crer é você se jogar para dentro. É como uma esponja jogada dentro de um baldinho d'água. Ela vai ficar encharcadinha. Vai. Você pegar uma esponjinha seca, colocar num pirexzinho com água, ela vai, aos pouquinhos, vai afundando e vai se deixando encharcar. Essa é a realidade daquele que crê. Por isso, crer é mais do que acreditar. O diabo também acredita em Jesus, irmãos. O diabo também acredita em Jesus. Ele esteve diante de Jesus face a face. Ele falou com Jesus de Nazaré. Ele acredita. Ele sabe. Jesus é real. Não é uma invenção do ser humano, não. Não é uma nação espiritual, não. Jesus, ele habitou entre nós. Jesus entregou sua vida na cruz por gente feito eu e você. Jesus é o verbo feito carne, ou seja, é aquela vontade que virou verdade, é aquela vontade, é o amor de Deus que virou verdade para alcançar a gente feito eu e você. Querido, querida, abra os olhos, abrace isso, e você vai perceber que as galerias entupidas vão sendo limpas, e aí o fluir de Deus na sua vida vai ser pleno. E quando isso acontecer, você vai se perceber facilmente, guiado amorosamente por esse pastor que não abandona você hora nenhuma. Dá para perceber quanto isso é valioso?
que é que Deus faz isso? Porque Ele ama a gente. Porque nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. E Ele tem plano e propósito na sua vida e na minha também. E para que esses planos? Para fazer você feliz, para transformar a sua vida, para lhe aperfeiçoar, para lhe tornar mais forte, para abençoar sua casa, para abençoar seu trabalho, para abençoar sua caminhada, para te fortalecer nas tuas lutas, para te fazer uma pessoa melhor. Mas não é para te fazer melhor do que esse ou do que aquele, não. Para te fazer uma pessoa melhor. Amém. No seu ofício. Eu sou campeão mundial disso. Amém. Deus deu a você o talento de você ser o melhor do mundo nessa área ou naquela. Amém. Que você use o seu talento para a glória de Deus. Amém. Talvez o melhor desse negócio todo seja o fato de que Jesus nos disse que em meio a tudo isso Ele jamais nos deixaria sozinhos, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele vai fazer isso em cada passo que você der, cada passo que eu der, abençoando os nossos projetos, para que eles todos venham a cabo. E naquele que não deu lá muito certo, de alguma maneira Ele está querendo ensinar, sossega. Fique atento, fique atenta. Eu gosto daquele salmo, o Salmo 37, verso de número 23, diz assim, eu gosto desse verso, eu tinha ele num carro meu, comprei uma vez, nunca mais achei por aí, eu gosto desse verso, diz assim, os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Isso vale para você, viu, meu irmão? Isso vale para você, viu, minha irmã? Os passos de um homem de bem, os passos de uma mulher de bem, são firmados pelo Senhor, são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Aí vem aquela expressão que Jesus usou lá no Evangelho de João, no capítulo 15, eu gosto de João 15. É ali onde Jesus fala da parábola da videira, né? E aí ele diz lá no verso 7 assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. O que é que você está esperando? A atitude é essa, interior. Amém? Descanse, porque todos os dias Deus só tem o melhor para te abençoar, para você. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar? Senhor, nós queremos abraçar essa realidade, nós precisamos abraçar essa realidade, porque os dias não têm sido fáceis, e temos dito aqui diuturnamente das lutas que temos enfrentado, e nós aqui queremos te agradecer, ó Deus, de uma forma especial pela nossa vida, de que apesar de muitas vezes os nossos passos serem trôpegos, o nosso desejo é que cada um deles seja firmado pelo Teu Espírito Santo. Portanto, faz chover sobre a nossa vida. E aí onde as galerias interiores estiverem atrapalhando o fluir do Teu Espírito Santo, que Tu venhas com força, com poder, para desentupir, para liberar, para que o fluir do Teu Espírito Santo seja verdade em nós. Mais do que isso, para que a Tua vontade seja verdade em nós. Para que os nossos projetos, o nosso caminhar, todos eles sejam uma bênção. Primeiramente para nós, na nossa vida, na nossa realidade interior e exterior, e em seguida para todos aqueles que nos cercam, seja em casa, no trabalho, onde for, no mundo por onde o Teu Espírito Santo nos guiar. Que a nossa vida seja como foi a vida do apóstolo Paulo, uma vida de obediência e resignação, entendendo que não importa a circunstância, todas as coisas são feitas para Ti, por meio de Ti e para a Tua glória. É o que Te pedimos, a bênção, na certeza de que o Teu Espírito Santo haverá de fluir cada vez mais com propriedade e poder na nossa vida e através da nossa vida. Faz assim, nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida, em nome